Oi pessoal, nesse vídeo eu quero falar com você sobre idolatria, sobre o que a palavra de Deus fala, como é que Deus vê a idolatria. E eu quero assim que a gente entenda, né, que o ser humano ele é tendencioso a idolatrar, tá na nossa carne isso. Por exemplo, lá na Índia existem oficialmente 330 milhões de deuses. Lá na Índia, por exemplo, se adora vaca, se adora rato. E aqui no Brasil, nós não temos todo esse nível de idolatria, né? Inúmeros ídolos. Geralmente aqui no Brasil, a idolatria ela se dá com pessoas que estiveram próximas a Jesus, né? Aos apóstolos, a Maria, mãe de Jesus, ou então a pessoas que serviram a Jesus de forma piedosa, né? Como São Francisco de Assis, Santo Antônio. E eu quero trazer nesse vídeo para você o que a Bíblia fala sobre isso. Nós vamos apenas ler a palavra de Deus e estudar. Por isso eu quero que você abra seu coração e preste muita atenção em cada versículo que a gente vai ler, naquilo que a gente vai discorrer aqui, certo? Eu quero começar lendo com você em Apocalipse 22, a partir do versículo 8. Diz assim: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então, João foi aquele que recebeu, né? Era um apóstolo de Jesus e ele recebeu toda a revelação de Apocalipse. E ele recebeu essa revelação de um anjo. E aí, quando ele viu tudo aquilo, ele ficou tão maravilhado, né? Que ele quis ali se prostrar, né? Aos pés do anjo para adorá-lo. Mas o anjo ele responde algo para João que é muito verdadeiro, né? O anjo ele traz ali uma resposta muito certeira para João. Ele fala assim: Então ele me disse, né? O anjo diz: Vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. O anjo fala assim, repreende João. João, não faça isso. Eu sou o conservo teu. E o que é essa palavra conservo? Conservo significa alguém que serve juntamente com. Ou seja, o anjo está falando para João, João, eu sirvo a Deus assim como você serve. Não se prostre diante de mim. Eu sou servo de Deus como você é, eu estou do teu lado. Nós dois servimos a Deus. E ele finaliza dizendo assim, adora a Deus. Então eu quero dizer para você, diante desse versículo, né, que expõe ali uma falha de João. Né? Apesar de João ser um apóstolo que andou com Jesus, ele falhou, né? Ele ali carnalmente, por ver tantas coisas maravilhosas que aquele anjo mostrou, ele quis adorar o anjo. Então eu quero dizer para você que você talvez esteja como João. Você ouviu falar que tal santo opera milagres e você está impressionado e você então decidiu adorar aquele santo. Mas eu quero dizer para você que a mesma resposta que o anjo deu para João é para nós também. Todos os santos que nós conhecemos, né, principalmente os cristãos da Igreja Católica, esses santos que são adorados, eles são servos de Deus, assim como você é. Estão desse lado, do lado dos servos, do lado de lá está Deus e somente Ele. Devemos adorar a Deus. E eu quero falar agora especificamente sobre Maria. Quero que a gente abra lá em Marcos, no capítulo 3, a partir do versículo 31. E antes de ler, eu quero dizer para você que quando eu era criança, antes de dormir, eu sempre dava a bênção para os meus pais, né? Benção pai, benção mãe. E eles devolviam, né? Deus te abençoe, Deus te abençoe. E também eu lembro que eu olhava para o céu e falava assim, levantava minha mão e falava, benção pai do céu,
Benção, Mãe do Céu. E eu lembro que eu tinha uma colega, né? E na casa dela tinha um quadro, né? Que tinha a imagem, assim, de Deus, a imagem de Maria e a imagenzinha de Jesus pequeno ali. E no meu entendimento, o que eu entendia é que tinha o pai e a mãe de Jesus lá no céu assentado num trono, e tinha um tronozinho para Jesus. Esse era o entendimento que eu tinha, e eu cresci com esse entendimento. E aí teve um período da minha vida que eu aceitei Jesus e comecei a ler a palavra, comecei a ler a Bíblia, e eu fui entender que está escrito lá em Apocalipse que há 2 tronos no céu. Um trono, quem se assenta nele é o Todo-Poderoso, o Pai. E no outro trono, quem está assentado no outro trono é o Cordeiro de Deus, é o Filho, é Jesus. E eu entendi que lá no céu não há um trono para Maria. E quando Jesus ele foi nos ensinar a orar, ele falou assim: Pai nosso. Ele não falou Pai nosso e Mãe nossa, ele falou Pai nosso. Então, meu querido, eu estou trazendo esse vídeo para você, esse assunto, porque um dia eu tinha essa visão de que Maria, como mãe de Jesus, ela era digna de adoração. Mas a palavra de Deus é que nos orienta quem é digno e quem não é. Eu quero ler em Marcos, no capítulo 3, a partir do versículo 31, uma história que aconteceu na vida de Jesus quando ele estava aqui na terra. Diz assim: nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Então, Jesus estava ali com várias pessoas. E aí, de repente, chega Maria com os irmãos de Jesus e querem falar com Jesus, né? E aí, mandam chamar Jesus. Continuando aqui, diz assim: muita gente estava sentada ao redor dele e lhes disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. E Jesus aproveitou aquela situação para ensinar algo para aquelas pessoas e também para nós. Tudo que Jesus disse aqui na terra foi para nos ensinar. Jesus falou assim: então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? É uma pergunta. Quem é minha mãe e meus irmãos? Ele fez essa pergunta justamente para nos ensinar algo. E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Então ele pergunta: quem é minha mãe e meus irmãos? Aí ele olha para todo mundo: eis minha mãe e meus irmãos. Ou seja, vocês são, né, minha mãe e meus irmãos. E ele conclui dizendo assim: portanto, qualquer, no nosso português nós sabemos que qualquer significa qualquer. Não significa exclusividade, significa que qualquer um, né? Então ele fala: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus ele trouxe isso para nos ensinar que Maria era sua mãe, mas que aos olhos dele, qualquer pessoa que fizer sua vontade é igual Maria. Por quê? Porque Maria era serva, igual o anjo lá de Apocalipse disse de si mesmo que era um servo. Gente, nós lemos que Maria disse, né? Eis aqui a serva do Senhor. Ela é serva como nós somos servos. Aos olhos de Deus, Maria é serva como eu e você somos servos. E eu quero continuar aqui em Romanos, lendo com você em Romanos, capítulo 1, versículos 18.
Para mim, esse capítulo aqui de Romanos, essa passagem, ela é definitiva para dizer quem é digno de adoração e quem não é. Romanos 1, versículo 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, diz que Deus está irado lá no céu por causa da impiedade, porque as pessoas elas detêm, elas seguram a verdade, elas escondem a verdade e trocam e mostra a injustiça. E mais na frente, no versículo 25, diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Ou seja, uma verdade, ela foi mudada e transformada em mentira. Né? Uma verdade, ela deixou de ser verdade. No lugar dessa verdade, o pessoal colocou uma mentira e ocultaram a verdade. E que verdade é essa? E que mentira é essa? A verdade é que o único digno de adoração é o Criador. Mas as pessoas têm adorado e servido a criatura. Então, como é que eu entendo a quem eu devo adorar? Maria, ela criou todas as coisas? Não. Maria foi criada por Deus. Então, ela é digna de adoração? Não, porque ela não é o Criador. O Criador é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? O Espírito pairava sobre as águas lá no princípio. O verbo estava lá no princípio e por meio dele foi feito todas as coisas. Quem é o verbo? É Jesus. Então você entende que esse versículo ele é revelador. Ele diz, olha, se existe alguém que Deus criou, esse alguém não pode ser adorado. O único, o exclusivo, que é digno de adoração é o Criador, é Deus. Então, para mim, esse versículo, ele basta para o nosso entendimento. Gente, não importa o que uma pessoa já fez, sabe? Paulo curou, levantou morto. Não importa o que alguém possa fazer. Se ele não é o Criador, ele não pode ser adorado. Ele não é digno de adoração. Agora eu quero que a gente leia lá em Isaías, capítulo 42. Diz assim, capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Então, Deus deixa bem claro, olha, eu não vou dividir minha glória com ninguém. Eu não dou a minha honra a imagens de escultura. E no versículo 17 diz assim, tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e as imagens de fundição, dizendo, vós sois nossos deuses. Eu que estou falando aqui nesse vídeo com você, eu já fui em procissão, né, atrás de imagens. Eu não conhecia esses versículos, eu não sabia que Deus reprovava adoração a imagens. Mas nesse momento eu estou gravando esse vídeo e explicando isso para você. A palavra de Deus, que é o livro, né, que orienta o cristão, ela deixa bem claro que Deus não vai dividir a honra dele com imagem de escultura. E que quem confia em imagem será confundido, será envergonhado. Sabe, eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, olha, mas eu não adoro imagem, eu apenas venero. Se você for no dicionário, você vai ver que um dos significados de venerar é adorar. Também já ouvi pessoas falando assim, olha, a gente não adora imagem. As imagens é como se fosse uma foto, sabe? É como se, sei lá, você tem na sua mãe e você ama muito sua mãe e ela morre.
E aí você fica ali com uma foto da pessoa, né? E fica ali guardando como um apego emocional. É simplesmente isso, é uma lembrança. Agora pensa comigo, né? Você tem ali uma foto ali da sua mãe, que você ama muito e ela morreu e tal. Você pega essa foto e coloca no altar e acende vela e se ajoelha diante daquela foto e começa a pedir coisas para aquela foto? Você faz músicas para aquela foto? Você faz orações, promessas, votos para aquela foto? Você pega aquela foto e chama milhares, milhões de pessoas e faz uma procissão atrás daquela foto? Não, né? Porque quando a gente tem uma foto em casa de alguém que a gente ama muito e que partiu, nós olhamos para aquela foto, lembramos de coisas, amamos aquela pessoa que já se foi, sentimos saudades, mas só isso. Mas a idolatria é quando você presta culto, quer se prostrar diante daquela imagem, como João quis se prostrar diante do anjo. Então, meu querido, não se auto-engane, dizendo que você não adora imagem e faz todas essas coisas que eu disse diante daquela imagem. Sabe, muitas vezes eu já ouvi pessoas falando assim, não, mas é porque se eu falar com Maria, que é a mãe de Jesus, ela vai chegar lá no ouvido de Jesus e falar assim, meu filho, abençoa tal pessoa, ele me pediu e eu tô aqui te pedindo, faz esse favorzinho para tua mãe. Essa é a imagem que nós temos de Maria, mas eu quero dizer para você uma coisa. Na Bíblia está escrito que a carne de Jesus foi rasgada. E essa carne foi rasgada, simbolizando o véu que estava sendo rasgado, o véu que nos separava de Deus foi rasgado na carne de Jesus. E quem é o mediador entre nós e Deus é Jesus, não é Maria. Lá no céu não se vive de favores, não há um caminho, um atalho para Deus. Somente o sangue de Jesus e a carne dele rasgada nos leva até a presença de Deus. Não é ninguém além de Jesus, só ele morreu na cruz por nós. Então quero dizer para você, se você estava procurando um atalho, alguém para te levar até Deus, pare de procurar em outros lugares e olhe só para Jesus. Só Ele é digno de adoração, não há outro senão Ele. Não há outro caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Só há um caminho até Deus e esse caminho é Jesus. Um dia eu estava, sabe, com a melhor intenção possível, no entendimento que eu tinha, adorando e orando para Maria. Mas eu fui entender que ela é uma serva de Deus como eu sou serva. Sabe, foi alguém que emprestou, né, disponibilizou o seu ventre para que o Filho de Deus viesse a essa terra, porque ele tinha que nascer de uma mulher. Mas isso não faz dela digna de adoração. É uma mulher honrada, né, que serviu a Deus, mas não é a criadora. Ela não é criadora, não há no céu um trono para Maria. E eu não estou menosprezando ela, eu reconheço que ela foi uma serva de Deus, mas ela não é Deus. E eu quero finalizar com o versículo que está lá em Apocalipse, no capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, os versículos 14 e 15, que é o próprio Jesus que fala isso. Ele diz assim, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, meu querido, a partir desse momento que você está assistindo esse vídeo, eu trouxe para você a verdade, o que a palavra de Deus fala, o que Jesus fala, que o único digno de adoração é o Criador. Ninguém que foi criado por ele pode ser adorado. E ele diz que ficarão de fora da cidade onde os salvos irão morar todo aquele que é idólatra. Então, nesse momento,
se arrependa. Se assim como eu, né, lá no passado, você tem adorado Maria, feito orações para santos, sabe? Tem imagens na sua casa. Acredite, assim como os meus olhos foram abertos, não porque alguém disse alguma coisa, mas porque eu fui até a palavra de Deus e li o que Deus nos diz sobre isso e mudei. Assim eu convido você a mudar, a colocar toda a sua confiança em Jesus e adorar somente Ele e trilhar somente o caminho chamado Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Então Deus te abençoe e eu falo isso com todo carinho para você. Eu amo sua vida e assim como um dia os meus olhos foram abertos, eu compartilho o que a palavra de Deus diz para que teus olhos também sejam abertos. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.